Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardo-olandini.net. A nossa convidada de hoje é a doutora Eliane Gulco, que é cirurgia dentista. Doutora, eu gostaria de esclarecer para mim, e para quem nos assiste, as diferenças entre as próteses fixas, móveis, o que é ponte, o que é dentadura e todas essas tecnologias novas aí que no meu tempo de guria não tinham, né? Hoje nós temos aí tecnologia do século, eu acho que pode dizer do século 23 já, que já está muito avançada a tecnologia que os dentistas, cirurgiões dentistas estão utilizando. Verdade. Houve uma grande mudança na parte tecnológica com o advento, primeiro, do clareamento, Orlandini, e depois com o advento do surgimento dos implantes. Na odontologia só se comentava a parte adesiva e etc. Eu trouxe alguns casos para a gente apresentar. Vou pedir para o André sentar ali. Colocar para ver, né? Fica bem interessante, mais fácil. O que é esse aí? Olha lá. Isso aí é aquela famosa, em cima, vamos para cima, dentes de cima. Ponte móvel, a pessoa não tinha dentes ali atrás, ó. É um acrílico e dentes de acrílico imitando dentes normais. Embaixo, atrás, a mesma coisa. Repara que aqui, onde tem o metalzinho na tela, no lado esquerdo em cima, aquele dente é um canino, exatamente, é um canino. E nesse local está faltando ao lado o incisivo lateral, que no outro lado lá, se colocar aquela bolinha, tem. Isso aí é o canino. Isso aí. Perfeito. E do lado desse, mais para o meio, tem esse, é o incisivo lateral. Do outro lado, esse incisivo lateral não existe. Não tem. Então fica uma coisa muito estranha, né? Parece um negócio que ele tem só 3 dentes aí na frente. O que se faz? A gente transforma este canino, pode trocar e depois a gente volta para essa. Olha só, num é a mesma incisivo, a mesma boca, no incisivo lateral. Então, e aquele que já existia do outro lado, tem a bolinha aí que eu gostei, nos tempos de aula, sempre usava essa bolinha, põe para baixo um pouquinho. Aí. Então, agora temos os 2 incisivos centrais da frente, mais os laterais do lado e 2 caninos. Ou seja, nós estamos com a boca completa. Dentes mais compridos, dentes sem aparecer grampos. Volta para a imagem anterior, se possível. Olha só, olha a diferença. Mas a diferença é enorme. Né? E na autoestima ainda maior a diferença. Exato. E ainda, olhem lá atrás agora. Lá atrás. Uma ponte móvel aparecendo acrílico. Embaixo, reparem, volta para a seguinte. Olha só, dentes mais compridos, mais naturais, né? Vai adiante, mais um slide. Eliane, interessante que isso aí não é montagem nenhuma, não. Isso aí é a vida real. Tá de um jeito e se faz... É uma nova boca. E são casos do meu dia a dia. É isso que a gente pega muito quando a gente trabalha com prótese sobre implantes. Esse caso, prótese sobre implantes, que é o que eu queria mostrar agora. Atrás, em vez de as pontes móveis, tirar e botar, hoje tem implantes, ou seja, uma prótese quase dente a dente. Pode rodar a próxima aí. Olha aí. Essa é a primeira inicial. Olha lá atrás, dentes desgastados da ponte. Vai mais um adiante.
Vai mais um adiante. Ó, mesma pessoa. Agora, mesma pessoa, mesmo caso anterior. Só com os lábios aparecendo, antes com afastamento, tá? Então, dentes naturais, fixos. Apenas mudou a situação dessa pessoa do dia para a noite. Volta uma. A Olha pessoa usando uma ponte móvel, com próteses fraturadas ali, fixas, mas fraturadas, faltando incisivo lateral. O que se fez nesse caso, a primeira coisa? A primeira coisa, a gente clareou os dentes de baixo, para chegar numa cor de trabalho, tá? E aí, pode mudar o slide novamente. Nós, a partir dessa cor que a gente conseguiu, a gente foi para esse caso de colocação de implantes, colocação de coroas sobre esses implantes. As coroas, as pessoas sempre imaginam que é dente a dente, não é dente a dente. Às vezes, pode ir adiante. Pode passar outro aí? Pode passar. Olha esse caso que interessante. Esse é um caso típico de bruxismo. Ele já tinha lá atrás, embaixo, próteses, ele já tinha lá embaixo implantes, mas a mordida estava desgastada pelo bruxismo e pela má altura que os dentes tomaram. Tu vai gastando os dentes com bruxismo, né? Naturalmente, ou seja, não é com broca. O paciente, a pessoa, gasta seus dentes. Olha ali embaixo, tudo gasto. Em cima, os dois da frente são próteses. Teve que, por alguma razão, antigamente, botar prótese. Dentes com uma cor amarelada, pesada. Vai mais um adiante. Olha a mesma pessoa, olha só. Olha que beleza. Volta um. Olha a diferença. Diferença de forma. A forma que tu desce ali e o clarear, né? Ficou. E o comprimento. Vai mais uma para frente. Olha embaixo. Vamos ver embaixo, por exemplo. Olha a diferença de comprimento desses dentes. Embaixo foram feitos com resina na frente. E em cima com porcelana. Então, esse paciente, na verdade, ele vai agora, não mais volta uma, desgastar os dentes dele, que nem ele está fazendo nesse momento. E levantei também a altura da mordida lá atrás, simplesmente... Passa para frente aí de novo, André, olha aí. Simplesmente trocando as coroas sobre implantes que já existiam, Orlandino. Já existiam implantes lá atrás. Eu substituí por coroas mais altas, para dar altura, para a gente poder fazer esse trabalho todo. Repara que a cor mudou, vai mais um, olha ele sorrindo. Olha a diferença, esse paciente sorrindo. É uma dentadura... Muda o rosto da pessoa e a autoestima da pessoa, né? Fica muito legal. Tu falasse uma coisa interessantíssima agora, muda o rosto. Quando eu falo em aumentar a altura desses dentes e fazer eles mais compridos, mais altos, o que acontece? Acontece o seguinte: esses dentes são a sustentação do rosto. E à medida que nós aumentamos essa parte do rosto aqui, esse terço, ele fica mais jovem, estica, não fica uma coisa murcha. Ele aumenta, ele encomprida teu rosto como tu eras quando jovem, com 20 anos, com 30 anos. Se nós olharmos aquela foto, tu vai ver que é uma boca jovem. Eu não sei se... Olha só, é uma boca jovem. Não, eu vou pedir para o André voltar, pula 2 para trás, André. Volta um primeiro e mais um, tá. Exatamente. Olha o que era, agora pula 2, vai para frente aí. E olha o que ficou, esse já tratado, mas como é que ficou a boca dele? Mais um para frente, André. Aí, olha aí. Então, dá uma diferença fantástica. Eu não vou tirar as rugas dessa pessoa, eu não vou tirar a idade dessa pessoa, eu vou simplesmente dar um ar mais jovem, no sentido de segurar a maxila e a mandíbula de maneira diferente, com os dentes mais compridos, mais naturais de como eles eram antigamente. Esse é um caso
típico de bruxismo, que fizemos clareamento nos dentes naturais embaixo, certo? E a partir da cor, de novo, a partir da cor que a gente consegue nos dentes naturais, a gente parte para os implantes, a gente parte para as próteses, trocas de coroa sobre implantes, enfim, tudo que podia ser feito, nesse caso se fez, né? O interessante, Eliane, é o seguinte, né? Que tu vai num cirurgião dentista, no teu caso lá, que tu é especialista nessa área, e tu vai com uma situação com baixa autoestima, com o rosto meio ruim, meio aquele jeito que tu fala assim, e tu olha com plasticidade a pessoa, tu ajusta não só os dentes, tu não arruma só os dentes, tu arruma tudo o que gera no final aquela autoestima, mas tu muda o rosto da pessoa. É impressionante. E olha que é só através dos dentes. Eu não estou falando em botox, eu não estou falando em cirurgia plástica, nada. É somente mudança de posição, de forma, de cor e de mordida, que é fundamental, que faz a diferença. Pois é, e daqui a pouco tu passa tanto tempo sofrendo, não sabendo que pode fazer isso aí, que vai mudar o teu rosto e vai deixar mais jovem. E hoje em dia, o que está ocorrendo? Está ocorrendo o seguinte: as pessoas perdem um dente e imediatamente colocam implantes. Não é aquele sofrimento que as pessoas chegaram naquela foto de dentes perdidos, dentes desgastados, ter que de noite tirar a prótese, limpar, escovar, depois de namorar, ter que ir lá, aquela famosa cena dos nossos avós, né? Botar a dentadura no copinho, né? Isso não existe tu sabe mais. Que eu era guri, nós tínhamos um empregado nosso que trabalhava, já está falecido, né? Mas era uma grande figura, a gente adorava o seu Nicolau, era uma figura fantástica. E ele não tinha nenhum dente. Sim. Ele tirava chapa, né? Chapa. As duas chapas, lavava com sabão e escova e deixava de molho da noite. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Landini, até hoje existem, sim, pessoas usando prótese total. Existe. Tá? Que essa que tira e deixa de molho. É essa que não se deixa de molho. A pessoa dorme com ela, ninguém me deixa de molho, tá? Então, esse tempo já era, muito tempo. Então, o que ocorre hoje? A pessoa, por N razões, razões de saúde, razões, algumas por medo, alguma porque acha que essa prótese é confortável o suficiente, quer continuar com dentadura. Então, o que se faz para esta dentadura? Primeiro, dentes importados, por exemplo, dentes naturais. Essa boca que tu viste agora, eram dentes naturais, quando ele estava sorrindo, aberto. Dentes naturais, ninguém dizia ali que tem uma prótese. É ou não é? Não dá para ver nada. Não dá para ver. Então, na dentadura, a gente pode sim fazer a mesma coisa. Eu vou te trazer casos de dentaduras naturais, que ninguém diz que a pessoa está com prótese. E a segunda opção é substituir, não a dentadura, mas o caso de ter que tirar e botar a prótese por próteses fixas. O que são próteses fixas? Depois, mais adiante, eu vou te mostrar um caso de dentadura bem natural, tá? Bom, Eliane, hoje não precisa mais sofrer, né? Não. Temos tecnologia, tem tudo aí. Isso aí. Para tratar bem a vida, fica melhor. E o simples ir num profissional que entende da coisa, que através dos dentes muda e te deixa mais jovem, com o rosto deixa eu te mostrar um caso, né? A diferença. Vai adiante mais um casinho aí, por favor. Vai adiante. Olha só esse caso aqui. Esse caso é o famoso, entre aspas, trilho. Os dentes foram para frente. Repara a gengiva completamente inflamada. O que se fez nesse caso? Não tinha mais osso segurando os dentes de cima. Para não ser chato, eu não trouxe a foto desse caso, a radiografia, mas numa próxima eu vou trazer sim para vocês verem. Então, agora dá uma olhada, tira esta e ó, ele está com uma dentadura e com afastador.
e repara a naturalidade dessa dentadura. Esta dentadura em cima é uma dentadura provisória, porém já com dentes de altíssima qualidade, sendo o provável dente que eu vou usar no trabalho definitivo. Olha embaixo, na parte de baixo, nós temos ali implantes, lá atrás um metalzinho, tá vendo? À esquerda, lá atrás, implante. À direita tem um espaço ali também com implantes, ou seja, nós conseguimos salvar esses outros dentes e ali na frente também tem um espaço que tem implante. Nós conseguimos salvar esses dentes, tratar eles para ficar saudáveis e em cima, esse caso já está cheio, colocados os implantes. Nós estamos aguardando o paciente ficar no momento de colocação da prótese fixa. Por favor, fixa. Então ele saiu daquele primeiro caso ali de dentes para fora, perdendo esses dentes, para uma dentadura estética e finalmente para um trabalho fixo, com 5 implantes. Olha só. Tá? 5 implantes fez com que ele tivesse uma situação extremamente estável, confortável, sentindo a palato, o céu da boca. A dentadura faz com que não sinta o céu da boca. Os implantes fixos faz com que sinta o céu da boca. O que é importante para o paladar, Exatamente. Né? Doutora Eliane, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa RicardoOrlandini.net. Obrigada, foi um prazer estar aqui também. Para ser uma referência em segurança da informação, é preciso ter qualidade nos serviços e credibilidade no desenvolvimento de sistemas seguros e imunes a fraudes. Reputação que a SafeWeb vem construindo há 20 anos. Por isso, hoje é uma autoridade certificadora e autoridade de carimbo do tempo e está presente em todas as regiões do Brasil, proporcionando atendimento de qualidade, um dos principais valores da empresa. As soluções que oferecemos para empresas e instituições são certificação digital, carimbo de tempo, certificado de atributo, emissão de documentos fiscais eletrônicos, portal de assinatura digital e administração sem papel. O resultado disso pode ser visto nos números que somamos ao longo do tempo. Para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, é preciso uma estrutura moderna. Assim é a sede da SafeWeb, uma estrutura completa com centro de treinamento para capacitação de parceiros e clientes, suporte técnico qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana, data center com elevados padrões de segurança e disponibilidade e, claro, um setor de desenvolvimento de tecnologia da informação composto por profissionais certificados. A SafeWeb é uma empresa com responsabilidade social. Isso se reflete na captação da água da chuva para reaproveitamento, nas faces envidraçadas do prédio que promovem conforto térmico com redução nos consumos de energia e na eliminação da utilização de papel nos processos internos. Se estende para as soluções que oferecemos aos nossos clientes e alcança também a sociedade gaúcha através da ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana. E como falar do futuro e da sociedade sem pensar nas crianças e na educação? Pensando nisso, a SafeWeb se credenciou no programa Escola Melhor, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e se tornou parceira da Escola São Francisco de Assis, fornecendo computadores e acesso à internet para a formação dos alunos e promovendo a inclusão social. Essa é a SafeWeb, uma empresa inovadora focada em oferecer as soluções mais modernas e de qualidade para garantir a segurança da informação. Alô, amigos, está conosco a doutora Roxane Ponzi. Nós vamos falar sobre trânsito, infrações de trânsito, como é que funciona, quais são os nossos direitos e deveres, né, nessa questão da relação entre as pessoas, entre a sociedade, quem está dirigindo um veículo automotor, quem está de bicicleta,
quem é pedestre, né? E eu gostaria de abordar um tema, doutora, nós até falamos antes da gravação, que é o seguinte, a questão do celular. A pessoa que está dirigindo pode ou não usar celular, com viva voz, sem viva voz, etc. E tal. A questão dos textinhos, dos whats da vida, tá? E o pedestre distraído. A gente sabe campanhas lá na Austrália, campanhas fortes com relação ao pedestre, principalmente aos jovens que andam distraídos, entram na faixa de segurança e pum, passa um carro em cima. Porque está fechado o sinal para o pedestre. Que é outra coisa que muita gente em Porto Alegre que acha que tem faixa de segurança pode passar em cima. Não! Tem que olhar primeiro. E segundo, se ela está sinalizada, tem que obedecer a sinalização. Está vermelho? Para. Eu só não vi ainda nenhum azulzinho multar a pedestre aqui, mas eu acho que devia ser como é em outros lugares do mundo, se multa a pedestre. O ano passado teve o advento de uma resolução que começou a disciplinar a questão da multa para pedestre. Mas eu já adianto minha opinião bem crítica aqui, que vai ser muito improvável que isso aconteça. Infelizmente, tem as leis que pegam e as leis que não pegam. E não que o pedestre não tenha que ter o seu comprometimento com o trânsito, porque ele faz parte do trânsito em geral, mas porque o valor da multa é muito pequeno, muito insignificante, e todo o processo para se aplicar uma penalidade não é só mandar uma notificação. Vai se gastar muito mais. Vai se gastar muito mais, e outra tem que oferecer a oportunidade de defesa, ou seja, é para inglês ver. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, o pedestre, a responsabilidade do pedestre não é tratada como ela deveria. E sobre o celular, que, na minha opinião, é um dos piores adventos para o trânsito, foi a vinda do celular combinado com direção. Por quê? Porque eu entendo que ele é muito mais prejudicial à atenção do que uma embriaguez e do que um excesso de velocidade. Tem estatísticas que eu vi há uns anos atrás que chega a baixar 80% da percepção se tu está no celular, falando ao celular no ouvido aqui. Tu perde 80% da percepção da visão periférica e da visão focal que tu tem ao dirigir um veículo. Tu está dirigindo veículos, tu está prestando atenção, tu vê o veículo que está na frente e um raio assim, e mais uma abertura, mas tu tem toda uma visão periférica, as pessoas entendem aqui que se tu está prestando atenção, tem alguém andando na calçada aqui à tua direita ou à tua esquerda, tu percebe, mesmo não estando olhando para a pessoa, se tu estiver prestando atenção. Teve uma modificação legislativa em 1º de novembro de 2016 que trouxe mais 2 figuras para essa questão da infração que envolve o celular. Antes nós tínhamos uma infração média, que era ridículo, o valor é muito pequeno, para quem falasse no celular ou estivesse com um fone, que também era proibido. O fone? Qualquer fone, um viva-voz que tivesse um fone obstruindo... O cara que tá escutando música pode tomar... Dessa forma não poderia, tá? Então, o que aconteceu? Houve uma valoração desta conduta, passando de média para gravíssima, ou seja, hoje uma multa por segurar ou manusear o equipamento. Ou seja, WhatsApp, por exemplo. Manusear ou ficar segurando. Está com ele na mão, pode não estar falando. Está com ele na mão, você vai tomar uma multa lá de quase R$300. É uma multa gravíssima, tem 7 pontos, basta 3 no ano para você perder a carteira. Claro que tem aquelas irregularidades que a lei traz. E ser mal feita, que infelizmente nosso legislador às vezes ele é meio apressado e acaba esquecendo de arrumar o todo. Hoje eu digo, se você passar por algum lugar e estiver manuseando o celular, põe ele no ouvido, porque a sua multa vai ser menor se você tiver com ele no ouvido. É menos do que na mão. Sim, porque falando no celular é uma multa média, mas segurando ou manuseando é uma multa... É o WhatsApp. A multa do WhatsApp. A multa do WhatsApp. E eu te digo, é muito perigoso. Não acho que foi suficiente. Aumentar para uma pena gravíssima, acho que não foi suficiente. Talvez nós tenhamos que ter uma penalidade automática de suspensão para quem está mexendo no celular. Essa é a mexendo e não falando. Não, qualquer opção. Qualquer situação. A verdade é que o celular tem que ficar dentro da bolsa, dentro do porta-luva, no porta-mala, tem que ficar em algum lugar longe. Nós vivíamos sem celular, não precisa atender na hora, assim, ninguém... Exato. Não é. Doutora, assim,
para encerrar essa questão do celular. Viva voz no carro. Tem veículos que vem de fábrica o Viva Voz. Tá? E tem próprios celulares que têm Viva Voz. Viva Voz pode? É uma questão bem controversa. Eu entendo que pode. Tá? Porque é a mesma coisa que você está falando dentro do veículo com qualquer outro passageiro lá dentro. A fiscalização é praticamente impossível. Né? Você pode estar cantando. Você pode estar cantando. Claro, estou cantando. Uma música. Ou seja, o Viva Voz, por si só, não gera penalidade. É muito improvável que um agente de trânsito vá lhe multar. Já ouvi declarações de autoridades dizendo que iriam multar, mas não é o que a gente vê na prática. De qualquer forma, a sugestão é não fale. Falar no celular pode tirar a atenção suficiente para evitar um acidente de trânsito. Então, um acidente pode ser uma fração de segundos ali que tu tem que parar o carro para não bater. Você pode estar com as mãos olhando, mas você está com a cabeça em outro lugar. Isso é muito aí. perigoso. Doutora Roxane Ponzi, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.